Bem-vindos ao meu canal. A história dos nascidos e não nascidos. Adené. Postagem de 15 de julho de 2023. Os GIFs e imagens são usados para ilustrar a história. Essas imagens não condizem com a imagem real dos ativadores. Seus desenhos de cabelos, que eles mesmos desenham para si quando adentram a sala, não são brancos como nos desenhos de anime que retiro da internet. Eles são desenhados por energia e luz ativadora. Não existe nada aqui que eu possa usar como referência, e não tenho como desenhar o que foi a mim projetado pela mensagem mentalmente. Não posso criar com lápis, fazendo desenhos riscados, ou se usar computação gráfica, usar um programa para criar desenhos digitais, e tudo que eu fizer, estarei me baseando ou tomando como referências os conhecimentos e ensinamentos do sistema. Ou seja, estarei me guiando pelas informações e referências de tudo que entendemos como formas, aparências, imagens, cores, texturas, sombras, luz, movimento, etc. Todos esses conhecimentos que obtemos como? Com o ensinamento desses conhecimentos do sistema, com seus livros, professores que aprenderam com seus livros, ou seus personagens que escreveram seus livros e passaram os conhecimentos, ensinamentos, métodos e detalhes disso tudo, etc. A única maneira para que eu pudesse ser precisa seria se eu desenhasse com a minha mente, projetando tudo dela para as vossas mentes. Pois falo de coisas, de imagens, visões mentais, com informações que não existem aqui. Não sei nem mesmo descrevê-los corretamente, imagina desenhá-los. Mas faço o melhor que eu posso para que nossas mentes humanas possam ter uma ideia do que os ativadores representam quando se desenham nas zonas, partes e planos mentais, onde mentes podem ser aprisionadas e manipuladas. Eu faço o melhor que eu posso, explicando quem são eles, explicando de uma maneira humana. Também não encontrei imagens com 2 olhos, nesse formato das fotos dos animes. As pessoas do sistema amam criar desenhos de um olho só, e as nossas pessoas as repetem, imitam e copiam. Eu queria deixar aqui nesta postagem rostos ou olhos para significar que os ativadores estão a conversar. E como não quero usar as mesmas fotos que já usei em postagens anteriores, busquei por novas, mas o Google me deu nas suas buscas somente páginas com esses rapazes de um olho só. Desconsiderem o fato de ser um olho só e prestem atenção à história. Procurem relaxar e ficarem bem tranquilos para que não percam muitas partes da história. Mesmo prestando atenção, a mente vai deixar escapar muitas coisas importantes. Eu aconselho a ouvir mais de 2 ou 3 vezes. Eu também não gosto muito de ver a todos desenhando as mesmas coisas que o sistema quer. Ainda mais tirando essa parte tola do simbolismo, é muito estranho um olho só, e nossas pessoas deveriam recusar desenhar-nos assim, já que humanos possuem 2 olhos. Um olho só não nos representa, mas representa as dicas, pistas, mensagens de historinha do nosso cárcere. E também, acima de tudo, as imagens de um olho só e o simbolismo que elas carregam representam manipulações, enganações, idiotização, etc. Mas se eles passam essas imagens a nós com essas mensagens, é porque faz parte do jogo todo em que fomos colocados. E eles sabem que há mentes para aceitar e manter essas historinhas. Enquanto houver essas mentes para aceitar e acreditar como verdade, sempre vai haver mentiras e mentirosos. E elas
estarão buscando-as e repassando-as, todas essas historinhas, e promovendo-as cada vez mais, sendo ajudante do sistema de graça. Mas não vamos nos alongar neste assunto, pois podem encontrar vídeos meus com matutação sobre esses simbolismos e suas manipulações, etc. Ativador 2 para o ativador 1. Os aspirantes foram selecionados? Posso levá-los para a zona mental da fronteira Torquay? Zona Torquay? Uma ideia para vocês criarem na mente de vocês e poderem entender o que isso vem a ser. Seria como uma fronteira que divide zonas do mental, daquela onde estão os ativadores e os aspirantes a ativadores, separando das zonas do baixo mental, controladas pelos retorcidos, seus lacaios e associados. É como está entre o bem e o mal. Imagine então que os ativadores estão em cima, onde há o bem real, e embaixo, no mal pleno, onde estamos todos nós. Imagine a gente no mar se afogando, mas querendo ir à tona e, consequentemente, voltar a respirar. É assim que estamos, mas não percebemos que nossas mentes estão asfixiadas. E imagina depois, então, nós sendo resgatados e levados à tona. Levados para um ambiente de amor, aconchego e paz recuperadora. E há o risco grande de acontecer uma atração da sala para os aspirantes novatos? Sim, mas poucas vezes aconteceu de serem totalmente recuperados pela zona baixa, retomados, puxados pela zona do mal. E mesmo quando aconteceu, os novatos ativadores foram atrás daqueles que foram levados incansavelmente, dando tudo de si para recuperá-los, mesmo que fossem eliminados antes de voltarem ao estado de ativadores. Os aspirantes são DNAs que foram resgatados e vão voltando ao estado original de amor, que é se tornar ativadores. Não há medo entre eles, só há um sentimento e um objetivo, a união de todos para ajudar a parte desse todo que fora violada, roubada, aprisionada, que são os DNAs e as salas. Ativador 1 para o ativador 2. Sim, estão selecionados. Os aspirantes são Kaique, Guto, Yoshito, Kevin e Søren. Ativador 2 para o ativador 1. Senhor, teremos o apoio dos ativadores do alto mental? Ativador 1 para o ativador 2. Sim, estamos com as visitas, de 2 ativadores da área do alto mental. Mesmo que nós também sejamos ativadores, e nossa representação e ação nos campos, canais, áreas e zonas mentais seja mais poderosa do que a dos nossos ativadores novatos, os altos ativadores que nunca nasceram e foram refletidos e projetados por seus originais diretamente para essa área do alto mental, eles possuem poder livre e limpo de tudo que enfrentamos nas zonas retorcidas, deformadas e apodrecidas pelos criadores do mal. Nós, ativadores que nunca nascemos, às vezes não os encontramos com muita frequência. O poder limpo dos altos ativadores é de uma pureza grandiosa, e o uso desse poder não foi feito pelos originais para que eles lidassem com o mal, mas com o livre. STHHCTTSHSKXI, que significa Suahu, Torrirese, Tate with Sky. Como podem ver, não consigo nem mesmo pronunciar, e a pronúncia teria que ter um som além do que conhecemos. Todos os sons de línguas de todas as nações, tribos,
grupos de povos e também das músicas, com seus sons, ritmos, vibrações, etc. Se trata de algo que não existe para os humanos. E a pronúncia que passei a vocês se trata de uma projeção de sentimento que minha mente passou para a própria interpretação. Tentou com todas as informações que tenho e que ela, minha mente, pode, e também que ela percebeu que soa melodioso, fluido e livre. Um som flutuante e que transparece e depois desaparece, mas não é música e nem melodia. E ela, minha mente, tentou me explicar com palavras, traduzindo o sentimento. E eu tentei soletrá-lo para vocês. A minha mente também me deu imagens, as quais ela tem como referência do que conheço do mundo e de todas aquelas imagens que recebo da própria mensagem, dos blocos de imagens, os PIs. E ela fez tudo isso para tentar traduzir para mim, para poder entender o que nem ela mesma estava compreendendo. Ela estava vendo, mas não encontrava nada nas palavras e não encontrava nas imagens que eu consegui aqui dentro do mundo. Ela usou mais as imagens que a própria mensagem já havia me dado, porque nessas imagens há mais identificação do que ela viu e sentiu, e não pelas coisas do mundo do sistema. Mas não pensem que o som que vem desse sentimento é música. Não. Essa música do sistema e tudo aqui dentro foi feito para nos manipular, mesmo que elas, ou algumas músicas, nos pareçam ser algo lindo, bom, protetor, saudável, que cura, que aconchega, etc. Música e melodia é criação de salas, não de onde existem os originais. Consultem meus vídeos com temas sobre as músicas, sons, vibrações, etc. Não, infelizmente, aqui dentro não há sons de liberdade, mas sim de prisão e aprisionados. Algumas dessas músicas, dos sons, das vibrações, dos batuques, qualquer coisa, podem nos oferecer sentimentos de coisas boas, mas é tudo temporário e serve aos propósitos do mundo escravizante e manipulador em que fomos inseridos. E percebam que as músicas também nos tornam dependentes. Nos viciamos por elas. Tudo aquilo que nos torna viciados, devemos tomar bastante cuidado. Elas são feitas para mexer com as nossas energias físicas e também o emocional. As músicas. A música, ela pode fazer muito mais coisa do que eu estou falando agora. Bom, o que eu estou falando do som que expressa esse sentimento é algo superior que minha mente possa compreender. Difícil eu descrever ou traduzir da maneira certa, pelo menos por enquanto. Eu reconheço essa minha dificuldade. E por isso passo a vocês a explicação do melhor jeito que eu encontro, mas pode ser que depois eu volte a explicar melhor. Vamos usar um diminutivo, Torrei Selkskai, ou melhor, chamaremos apenas de Torrei. Vocês estão vendo que eu dei uns espaços aqui? Havia sons que a minha mente não conseguiu passar para palavras e nada que ela conhece, através do que eu já vi, do sentido, do mundo e da própria mensagem, ela não conseguiu usar para encaixar aqui. Vamos de novo tentar falar. Suahu, Torri Rece, Tats, Wiskeskai. Vamos diminuir. Torrei Seuskeskai. Acho que assim ficou melhor. Torrei Seuskeskai. É a expressão de um sentimento que eu não sei dizer, mas eu senti e é muito, muito lindo. É algo que não dá mesmo para a nossa mente compreender. Mas não é como um ou mais sentimentos que experimentamos quando estamos em corpos e em salas existenciais. Na verdade, não deveria ser chamado de sentimento. Não há palavras para dizer o que é, mas se aproxima do que podemos entender como sentimento.
tudo acima do que possamos pensar em amor. O amor mais puro e real que uma mente humana limitada pode pensar, sentir, experimentar e conhecer. Pense em tudo que sabem de amor, de luz, de paz, de bem, de bom, de puro, de inocente desse mundo. O que há aqui neste mundo de mais inocente? Pois tudo isso não chega para explicar o amor, pureza, inocência e luz que está no alto mental, nos ativadores que estão lá nessa parte mental e em tudo que podemos sentir quando não estamos mais aprisionados dentro de salas, corpos ou somente na prisão mental. Porque quando livramos nosso mental, mesmo que ainda estejamos habitando corpos, começamos a chegar perto, cada vez mais perto dessa pureza e amor real. Como passar em palavras esse sentimento justamente com palavras que foram criadas para invadir e manipular mentes de seres aprisionados? As palavras não são apropriadas para definir nenhum sentimento de amor real. E mesmo nós, quando usamos as palavras, conversando um com o outro aqui no mundo, percebemos como elas não conseguem descrever todo o sentimento e as imagens e cenas que nos vêm à mente, não é? Como traduzir algo tão singelo, bonito e amoroso usando essas palavras que existiram e existem para um propósito egoísta de um sistema jogador? As palavras são um instrumento de manipulação, invasão e controle. Para aqueles que quiserem entender melhor sobre o que falo das palavras, devem buscar os meus vídeos antigos e alguns não tão antigos para uma melhor compreensão. Somente se ainda pudéssemos projetar de uma mente para outra, a compreensão e visualização seria perfeita e completa. E isso se até lá o sistema não criar uma maneira ou disfunção física para não permitir que consigamos obter de volta esse nosso direito que sempre foi nosso antes, aquele antes dele ter nos corrompido e nos levado a sermos esses seres inferiores. Eu vou parar a explicação por aqui, nós vamos pular a postagem e nós vamos continuar o diálogo dos ativadores. E depois eu volto com a postagem na parte que eu parei. Ativador 2 para o ativador 1. Não tenho ideia ainda de como seria ser um ativador que tenha sido refletido e projetado diretamente para essas áreas altas, muito além de onde nós estamos, muito além do que ainda somos. Fui refletido pelo meu original para estar por essas áreas e zonas do plano mental, onde estamos no momento, áreas que humanos, animais e outras formas aprisionadas conseguem acessar. Realmente deve ser impressionante. Ativador 1 para ativador 2. Você ainda será um autoativador e vai estar onde eles estão, fazendo o que eles podem fazer. Todos nós podemos ser o que todos podem ser. Além deles serem ativadores do alto mental, eles se tornarão poder fora de tudo que podemos acessar, nós como ativadores que somos agora. E quando eles se tornarem esse outro poder, então eles não serão mais ativadores do alto mental. Serão de mais além, muito mais além. E o mesmo acontecerá conosco. Não tem autorização de adentrarmos essas áreas nas quais eles podem navegar para deixar você e os outros entenderem a pureza dessa área. Vai além da existência nossa e de todas as outras. Elas estão muito além do meu poder. Ativador 2 para o ativador 1. Por que estamos aqui existindo nessas áreas do mental? Ativador 1 para o ativador 2. Ativadores existem porque devemos ativar o singular, o simples,
o que sempre foi, ou seja, o bem em áreas dominadas pelos retorcidos. Ativar o bem é como reflorestar zonas inteiras de devastação em uma floresta. Tudo volta a ficar harmonioso, bonito e equilibrado. Mas, saindo das áreas onde o mal possa ser criado, vêm as áreas altas do mental, onde há toda essa pureza, e nela não há espaço para o mal de nenhuma forma ou proporções. Ativador 2 para o ativador 1. Senhor, eu lamento muito pelos nossos desenhistas, nascidos aprisionados. Me dói aceitar que eles apenas conheçam a limitação da mente, cujo acesso para eles fora tão reduzido, tão mínimo, se tornando numa abertura menor do que um grão de areia. Não experimentar a vastidão que a mente, sem estar canalizada, ofereceria a eles. É crueldade saber que eles foram colocados a acreditar que esse acesso à mente só funciona dessa forma mínima, aquela forma como foram ensinados. Ativador 2 para o ativador 1. Os retorcidos tomaram a vastidão da mente, a dividiram em partes minúsculas, canalizando-as para o uso dos DNAs. Eles acessam a mente em formato miniatura restritamente, mas a parte mais ínfima da mente parece vasta quando a mente está sendo utilizada sob controle dos invasores e aprisionada por grilhões. Esse mínimo mental, em verdade, não existe, mas está a existir porque os nossos estão suportando essa existência, esse funcionamento do mínimo como se fosse vasto, ainda que ele seja falso, pois além de estarem utilizando uma parte ínfima desse mental, ela está também sendo controlada, para ser garantido que não se expanda e liberte-se do casulo que a torna mínima. E aqui uma observação minha. Para que vocês entendam, seria como se a vastidão que a mente foi dividida em muitas pequenas partes, como acontece quando um termômetro se quebra e o mercúrio se divide. Aqui está o mercúrio que sai do termômetro quando é quebrado. Quanto mais você dividir, mais aparecerão outras pequenas bolinhas, outras gotinhas de mercúrio. Se os nossos se libertarem, essas partes separadas, se unem e a vastidão mental completa se torna única e poderosa no seu total. O poder completo da mente sofreu um loteamento e ainda custa caro para aqueles que receberam um pequeno lote, uma pequena parte, mantê-la. Há sempre ataques a esse lote, a essa parte, e muitas vezes vai se perdendo outras partes desse pequeno lote para os invasores. É como se fosse assim, além de ser pequeno, depois tem os ataques, os roubos, as invasões e se torna ainda menor, cada vez menor. E assim, o já pequeno e reduzido lote vai sendo ainda mais dividido, como as gotinhas de mercúrio. Quanto mais você as movimentar, elas se tornam em outras menores gotinhas. Atenção, cuidado com o mercúrio quando isso acontecer. Espero que tenham entendido melhor a explicação do ativador 1. Ativador 1 para ativador 2. O mental. Os DNAs estão acessando-o, mas esse mental não existe da maneira como eles e outros que estão em prisões físicas têm acessado, achando que a mente é tudo. É um pensamento limitante que eles recebem diariamente. É um viver mentalmente limitado. Ativador 2 para o ativador 1. Mas, Senhor, tudo que eles vivem por essas zonas do mental é limitante. São limitações. Isso não combina com a natureza de nossa projeção. Fomos refletidos pelo poder pleno dos nossos originais. Ativador 1 para o ativador 2. Exatamente. Vivem limitados, colecionando mais limitações, convencidos que muitas delas é libertação ou liberdade. Uma nota minha. Eu poderia colocar diálogos extensos, usando palavras mais elaboradas, mas dou preferência a manter os diálogos dos ativadores muito fáceis e simples.
Adolescentes que seguem a ADNEN e mesmo crianças de 9 anos poderão entendê-los. Não adianta eu adicionar palavras arcaicas, me referir às áreas do mental, mapeando e dando nome a essas áreas. Não quero criar agora locais que há nessas áreas, pois que ainda não passei muitas informações da história. É claro que com o tempo vou denominar, passar os nomes que os ativadores foram criando para eles, nomes que a mensagem permitir que sejam dados, para que a história seja melhor compreendida. Os poucos nomes que eu já passei na história, fiz de maneira que ainda não fixassem na cabeça dos leitores e ouvintes que seguem a ADNEN. Exemplo de alguns nomes e abreviações que fui deixando de maneira que elas não sejam fixadas, não ainda. P, escudo Tsokif, RES, que significa registros de experiências. Falei de um grupo dos retorcidos denominados Anjok Gel, fitas, que significa vidas, capa é o nome dado ao corpo e pele é a aparência. Falei dos repulsantes, sabotadores, fixadores, curadores. Esses últimos ainda têm seus outros grupos e toda a explicação sobre cada um deles ainda virá. Falei dos DNAs, que são desenhistas nascidos aprisionados, que nasceram e foram aprisionados. E contei já um pouco sobre os aspirantes ativadores, que são os DNAs que conseguiram voltar à tona e se juntam com os ativadores nascidos para se recuperarem e fazer parte da frente de resgate e libertação. E ainda algumas outras abreviações e nomes que já citei algumas vezes na minha narração da ADNEN. Ativador 1 para ativador 2. Aproveite para ir conhecê-los antes de levar a turma de aspirantes para o treinamento de resgate de ativadores nascidos aprisionados, que são os DNAs voltando à tona após terem sido eliminados, ou seja, abreviados pelo sistema da SEH, Sala Existencial Humana. Ativador 2 para o ativador 1. Farei isso. Me alegra a ideia de estar na presença de ativadores purificadores, e saber que eles estarão por perto vai dar mais confiança aos nossos aspirantes a ativadores, que estão prontos a se tornarem de novo ativadores, recuperados da agonia dos tempos em que estiveram aprisionados na SEH. Ativador 1 para ativador 2. Certifique-se se todos os aspirantes puderam treinar o resgate dos DNAs que voltaram à tona, com as projeções das cenas de resgate que foram imprimidas pelos ativadores e suas turmas de aspirantes anteriores. Ativador 2 para o ativador 1. Senhor, eles ainda não são ativadores recuperados. Pode acontecer alguma atração da sala? Ativador 1 para ativador 2. Sim. Com a energia ativadora da transparência do desenho inicial que roubaram de tantos ativadores que foram desfibrilizados, os retorcidos têm desenvolvido novos meios para reagirem contra nós e manter o controle e aprisionamento dos DNAs. E por isso contamos com a interferência dos ativadores do alto mental. Mas nem sempre. Por isso não podemos contar que os teremos sempre por essas partes do mental em que estamos. Nós damos conta sozinhos também. Fomos refletidos por nossos originais para essas zonas mentais. Estamos aptos para isso. Ativador 2 para o ativador 1. Isso é realmente muito vantajoso para a nossa missão. Afinal, vamos adentrar a parte que dá para as camadas mais baixas do mental. Uma nota minha. Os ativadores e os aspirantes a ativadores iriam fazer um treino real de resgate. Não simulavam nada, se diziam em treino apenas porque seria a primeira vez. Toda a primeira vez é um treino, porque a pessoa não tem ainda a prática, a habilidade completa.
E tinha que ser tudo dessa maneira. Tinham que fazer, tinham que estar prontos para agir, ativar, resgatar. O máximo que faziam é treinar, entre aspas, com as imagens imprimidas de outros resgates. Portanto, a preocupação do ativador 2 é bastante compreensiva. Afinal, seria como descer alguns andares do paraíso para pisar nas profundezas dos cenários catastróficos e infernais dos planos mentais mais baixos. E esses planos mais baixos são áreas controladas pelos retorcidos. E a parte mental onde os DNAs se sentiam vivos também faz parte das zonas das áreas baixas. E quanto mais baixa for, mais se sente denso e sólido. Essa é a parte que dá a sensação de vivo, de matéria, da ilusão, de que a forma física está aprisionada num contorno fixo de um desenho, que é o corpo. O existir é uma percepção de aprisionamento da mente. Este vídeo daria 2 horas de edição, então eu vou cortá-lo em várias partes. Vamos para hoje por aqui. Fiquem todos bem. Cuidem de vocês, de vossas mentes, com muito amor. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit. Eu vou deixar correr esta parte sem eu fazer a leitura. E eu queria avisar a vocês que a próxima parte que complementa este vídeo vai exigir um pouco mais da atenção de vocês, pois eu deixei de ler várias partes da postagem, eu pulei e vou ter que retornar no próximo vídeo. A postagem aqui no Facebook não está completa. Eu deixei apenas uma introdução para que as pessoas soubessem que eu estava já finalizando a edição deste vídeo.